Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala com os irmãos é a Evangelista Rosa, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje seria o dia da missionária Eva estar ministrando a palavra de Deus, mas ela está com problemas no aparelho e não pôde estar aqui ministrando a palavra de Deus para os irmãos. Mas eu creio que brevemente ela estará aqui ministrando uma palavra para a sua vida. A palavra de Deus nesta noite, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 2. Ela nos vai falar da morte para a vida. Da morte para a vida. O capítulo 2 da palavra de Deus, a palavra ela vai nos dizer: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam maus caminhos deste mundo e faziam a vontade dele. A vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo, a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar por tê-la, pois foi Deus quem fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Amém? Essa é a palavra que Deus tem preparado para mim e para você nessa noite. O que eu quero aqui, antes de ministrar a palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me assistindo. O que é salvação? O que é salvação para você? O que você que está me assistindo pensa acerca de salvação? A salvação, se formos olhar para responder essa pergunta, eu
poderia te responder de várias formas. Eu poderia ser salvo de um acidente, alguém que sofreu um acidente, ou você até mesmo ser salvo de um afogamento. Você poderia ser salvo ou foi livrado por alguém que foi o seu salvador, um herói. Isso é ser salvo. Contudo, a maior salvação que alguém pode ter, que alguém pode alcançar, é a salvação da sua alma por Cristo Jesus. Existem vários tipos de salvação. Aquele homem foi salvo de um grande acidente. Aquela pessoa, ela estava no rio se afogando e o salva-vidas foi até ela e a salvou daquele afogamento. Mas qual da salvação é a mais importante para mim e para você? A maior salvação para as nossas vidas é através de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do salvo. Deus tem prazer na morte daquele que foi salvo. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque ele não alcançou salvação. A salvação, a palavra de Deus, ela vai nos falar aqui em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, eu quero somente aqui grifar essa palavra, espiritualmente mortos. A palavra de Deus, ela nos fala aqui no versículo 4, uma pessoa espiritualmente morta por causa da desobediência a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não estamos no caminho certo, na obediência com Deus, nós estamos caminhando espiritualmente mortos. Você só vai passar a ter vida a partir do momento que você aceitar Jesus como seu suficiente Salvador. Quando você entregar a sua vida a Jesus, quando você aceitar o sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário e morreu pelos teus pecados. Mas ela não para por aí. A salvação, ela não vai parar por aí, porque ela tem que ser buscada todos os dias. Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, você que já aceitou Jesus como seu Salvador, você pode estar dizendo que você já está salvo e que você não tem perigo de ter uma morte espiritual. Você corre o risco de ter uma morte espiritual. A partir do momento que você desobedece a Deus, o Espírito Santo se afasta de você. Aí é necessário que você venha se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus pela sua desobediência. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo ao qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então, nessa ministração, eu gostaria de deixar aqui a origem da salvação. A origem é de onde e de onde viemos.
Esse texto de Hebreus, no versículo 4, ele fala: isto não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois se fosse das obras, seria conquistado pelo próprio homem, pela própria mulher, e estaria sujeito à vontade da justiça humana. Mas se é pela graça, então só pode ser concedido por Deus. Então a salvação, ela só é concedida por Deus. E é de graça. Mas Jesus, ele pagou um preço caro pela sua vida. Muitas pessoas e religiões querem pagar a sua própria salvação e se decepcionam, porque isso é impossível. Somente Jesus pode pagar a sua salvação, porque não somos merecedores da nossa salvação. Você não é merecedora, eu não sou merecedora. Porque a palavra de Deus no versículo 5, ela vai nos dizer: pois nós, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas Jesus nos deu vida. Não há nada de bom que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não há nada que eu possa fazer com que Deus, Jesus, venha me amar mais. Não há nada que deixemos de fazer para que Deus nos ame menos. Não. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele nos ama. Jesus, ele te ama. Jesus, ele me ama. Jesus, ele ama o pecador. Jesus, ele não ama o pecado, mas Jesus ama o pecador. Jesus te ama. Eu quero dizer aqui nessa ministração e fazer uma pergunta: você que está me assistindo, qual é o caminho da salvação? No versículo 8, ele vai nos dizer aqui: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Esse é o caminho, a fé. O caminho significa uma direção ao qual nós vamos seguir para chegar ao nosso destino. Qual é o destino? Qual é o destino que você tem que seguir? Qual é o seu destino? Se partirmos de um lugar para um outro, você vai fazer uma viagem. Você vai escolher uma direção, um caminho para você seguir. E na nossa salvação não é diferente. Existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho da vida eterna e o caminho da morte, ao qual, se você morrer sem salvação, você estará sendo condenado. Você está sendo condenado. Então, para chegar ao destino, você precisa seguir esse caminho. Qual é o caminho certo? O arrependimento. Se partimos de um lugar para o outro, devemos escolher qual a direção melhor para se chegar naquele destino. Qual é o caminho para a salvação? Qual é o caminho? Esse texto aqui nos fala, em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que é por meio da fé. Por meio da fé. Através da fé. Mas será que é qualquer fé? Será que é qualquer fé? Não. Ou qualquer crença em Deus? Não. A palavra de Deus, ela nos fala que é uma fé específica em uma única pessoa: Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
João 14, versículo 6. Jesus é o caminho. No começo, eu te disse aqui na ministração que existe um caminho a trilhar. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Então, se a sua fé está firmada em Jesus, você está no caminho certo. Agora, se a sua fé ela está firmada na religião, na crença, meu amado, minha amada, eu peço para que você venha reavaliar a sua vida, reavaliar, porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode te conceder a vida eterna. Jesus não disse um dos caminhos. Jesus aqui nos fala uma das verdades ou uma das vidas. Muitos dizem que há muitos caminhos para chegar até Deus. Então, a religião, não quero falar muito de religião, mas existem maneiras que as pessoas estão dizendo ao contrário da palavra de Deus. Existe somente um caminho que te leva à salvação, e esse caminho é Jesus. Somente Jesus pode te conceder a vida eterna. Assim como diz lá em João, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma viagem tem destino almejado. Qual é o destino de alguém que parte? Alguém está partindo, qual é o destino? Sempre alguém, quando alguém está partindo, tem um destino a chegar. E segue pelo caminho. Qual é o caminho que você tem seguido? O caminho da fé? O caminho da fé em Jesus? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 9 nos fala: a salvação não é o resultado de esforços de vocês. A salvação não é o resultado do seu próprio esforço. Eu aceitei Jesus, por isso eu sou salvo. Eu aceitei Jesus, por isso hoje eu sou uma nova criatura. Sim, glória a Deus. Mas não é resultado do seu próprio esforço. Porque a salvação ela vem de Jesus. A salvação ela veio para todos. Mas é necessário que eu esteja firmado, a minha fé esteja posta em Jesus. Porque eu digo, não é religião que salva, não é placa de igreja que salva, não foi placa de igreja que sofreu pelo meu e pelo seu pecado, e sim Jesus. Jesus é o único Salvador das nossas almas. Jesus, Ele te ama. E Ele tem o melhor para você e o melhor para mim. Em João, capítulo 10, versículo 10 fala: vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No versículo 10 nos fala: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então aqui nos fala que Deus quem nos fez. Foi Deus quem te criou. Foi Deus que te criou. E a palavra de Deus fala
que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é necessário que eu e você venhamos nos arrepender e venhamos nos achegar ao pé da cruz, arrepender dos nossos pecados, nos derramar ao pé da cruz. Não é porque eu sou salva ou você aceitou Jesus que nós vamos deixar de nos colocar aos pés da cruz. Devemos nos ajoelhar aos pés da cruz, nos derramar diante de Deus, que é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Existem pessoas que neste exato momento estão sofrendo por não conhecerem a palavra de Deus, por não conhecerem o amor de Jesus Cristo pelas suas almas. Pessoas que estão com o conhecimento, com a visão sedada, não conseguem enxergar a grandeza e o amor de Deus pelas suas almas. A partir do momento, meu amado, minha amada, que uma pessoa passa a conhecer Jesus Cristo e a ter um verdadeiro encontro com Ele, aquela pessoa ela é liberta e ela passa a viver a verdadeira salvação em Cristo. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então você que está me assistindo aí pelo Face, que você venha fazer a diferença onde você colocar a planta dos teus pés. As pessoas venham olhar em você e ver o amor de Jesus pela sua vida. E assim como foi comigo, porque eu não nasci em berço evangélico, assim como foi comigo, eu observava as pessoas que estavam na igreja, as pessoas que estavam num caminho, servindo a Deus. E através do testemunho daquelas pessoas, hoje eu estou aqui, falando desse amor de Deus. Então que você venha ser esse testemunho, que você venha falar do amor e da grandeza de Deus para aqueles que ainda estão perdidos. Assim como fala aqui no começo da ministração, que antigamente por terem desobedecido a Deus e por terem cometido o pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Então a palavra de Deus aqui ela nos fala que quando cometemos pecado, nós estamos espiritualmente mortos para Deus. Nós estamos mortos. E Jesus, Ele morreu naquela cruz. E lá Ele pagou um preço caro, um preço de sangue, pela minha e pela sua vida. Lá Ele pagou pelo meu e pelo teu pecado. Lá Ele se fez maldição. As suas vestes foram rasgadas, foram lançadas à sorte, por amor a você, por amor a mim, por amor a você. Aqui fala, no versículo 2 de Efésios, capítulo 2, fala que naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Qual é o mau caminho? O mau caminho é o caminho do pecado, é o caminho que leva à morte. E Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na última ministração que eu ministrei aqui no Face, foi lido lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui nos fala de fé. Fé em Jesus Cristo. Se você tem fé em Jesus Cristo, você crê naquele sacrifício que Ele fez pela tua vida,
e se arrependeu dos seus pecados e se ajoelhou aos pés da cruz e pediu perdão, e você se entregou a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, meu amado, minha amada, eu glorifico a Deus pela tua vida, porque antes você estava morto espiritualmente e hoje você vive. Você vive porque Jesus morreu por você na cruz. Você vive porque Ele morreu, Ele pagou pelos seus pecados. Ele pagou pelos seus pecados um preço muito caro. Por isso você está aqui hoje. Agora você que ainda está no mundo, você que ainda não aceitou Jesus como o seu suficiente Salvador, você que se encontra perdido ou até mesmo em um presídio, por ter cometido um erro, por ter assaltado, por ter matado alguém, por ter roubado alguém, ou você está preso porque você traficava, fique sabendo que Jesus te ama. Jesus, Ele te ama. Ah, mas eu sou pecador. Eu sou pecador, eu cometi muitos erros. Eu não mereço esse amor. Sim, você merece. Porque Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele ama o pecador. Jesus, Ele não ama o pecado, mas Jesus ama o pecador. Jesus, Ele te ama. Independente do que você fez, independente do seu pecado, Jesus, Ele te ama. Você pode estar dizendo, mas eu não mereço esse amor. Nós podemos não merecer o amor de Jesus, mas mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim, Ele te ama incondicionalmente. Jesus, Ele te ama. Então você, meu amado, minha irmã que está me assistindo através do Facebook, compartilhe esse vídeo. Alguém que você quer que seja alcançado por Jesus, venha conhecer, ou que até mesmo não ouviu falar de Jesus, compartilhe. Fale da grandeza do amor de Jesus. Porque a pessoa que está no mundo, a pessoa que não conheceu Jesus e que ainda vive uma vida no mundo, aonde fala aqui, uma vida de pecado, uma vida de desobediência a Deus. Essa pessoa está espiritualmente morta. É necessário que essa pessoa venha a ter vida em Jesus. A partir do momento que ela se achegar aos pés da cruz, se arrepender e aceitar o sacrifício que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquela pessoa vai passar a ter vida em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Coisa linda. Esse é a grandeza do amor de Deus pela nossa vida, pela minha e pela sua vida. Essa é a maior riqueza que o ser humano pode ter, é a salvação. Não é o ouro, não é a prata, não é bens materiais, não. A nossa maior alegria, a nossa maior riqueza é de um dia estarmos juntamente com Deus na glória, com Jesus Cristo. A nossa maior riqueza é a salvação em Cristo Jesus. É a vida eterna. Glória a Deus. Por mais que entendemos tudo isso, somente quando estivermos no céu com Deus, Ele vai nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a bondade para conosco. Aleluia.
Deus fez isso para mostrar em todos os tempos futuros a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos um louvor. Você pode aceitar Jesus como seu suficiente Salvador. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Através do sacrifício de Jesus na cruz, o véu se rasgou. O véu se rasgou. Aleluia. E poder te contemplar. Poder te contemplar e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e sinta a presença de Deus aí onde você está. Ore pelos seus familiares, aqueles que ainda não foram alcançados, aqueles que ainda necessitam ser salvos, aqueles que ainda necessitam ser libertos. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Aleluia. Tenha fé. Tenha fé em Jesus. Não desista. Porque muitas das vezes o mais difícil que aos nossos olhos não consegue contemplar, Jesus, Ele opera milagres. Porque o maior milagre na minha e na sua vida é o milagre da salvação. Aleluia. Ver você.
Senhor Jesus, aleluia. José, eles fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, fazem cantar santo, aleluia. O que é que os anjos vêm, eles fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm, eles fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que fazem cantar santo. Oh, aleluia. Pai, neste momento, Senhor, aonde chegar, ó Pai, esta oração, que as trevas venham cair por terra, que os corações endurecidos, Senhor, venham ser quebrantados, quebrantados pelo Teu amor, quebrantados, Senhor, pela Tua graça, que nesta noite o Senhor venha tocar os corações, Senhor, os corações de pedra, aleluia, que venha ser derramado, Senhor, da Tua graça, sobre aqueles, Senhor, que se encontram fracos espiritualmente, aqueles que se encontram, Senhor, prostrados, caídos, aleluia, e que neste momento, através, Senhor, deste clamor, Pai, aonde chegar essa oração, que eles venham sentir o Teu amor, aleluia, e as Suas misericórdias, ó Pai, sobre a vida deles, aleluia. Quero ver a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Aleluia. Só quero ver você. 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 Aleluia. Do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nesse coração, Pai. Neste coração, Senhor, que está cheio de mágoa. Pai, são tantas lutas, tanto sofrimento, que fez com que essa pessoa, Pai, que um dia estava na Tua presença, hoje não está mais. Toca, Senhor, e tira toda a dor, tira todo o sofrimento, Senhor, que ela venha sentir o Seu amor, que venha ser derramado, Senhor, sobre essas pessoas que estão ouvindo esse áudio, um bálsamo de alegria, que venham ser renovados através, Senhor, da Tua graça, através do Seu amor, daquele que primeiro me amou. Aleluia. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço. Paz.